Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal com atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco. E antes de trazê-las, eu só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, segue o @vascaíno do Cerrado também lá no Instagram. Vou começar esse vídeo com uma notícia que saiu agora à noite, né, de um portal chamado NE45, uma contratação do Vasco para a temporada, um volante do Náutico, né? O Vasco acerta a contratação do volante Matheus Cocão. Não conheço, mas tá aí, volante do Náutico, 21 anos, 1,74 m, né? Ele não treinou na quinta-feira, não foi relacionado para o jogo na Copa do Brasil. O Náutico acabou de vencer o Cruzeiro por 1-0, né? E parece que a negociação, a matéria é muito extensa, a negociação é um empréstimo com opção de compra. O Vasco parece que vai pagar 300 mil reais de compensação ao Náutico e o valor fixado de 2,5 milhões da compra do volante Matheus Cocão do Náutico. A gente vai falar sobre esse perfil de contratação daqui a pouco. 21 anos, mais uma jovem promessa para um elenco que vai disputar o Campeonato Brasileiro. Se é para trazer jogador de 20, 21 anos, porra, a gente tem um monte na base. Pra que contratar mais jogador nesse perfil? Ou traz jogador para resolver, para ser titular, ou deixa os moleques da base. Mas tá bom, vamos lá, vou seguir o vídeo aqui, lá na frente a gente vai trocar uma ideia sobre essa contratação, porque eu vi a entrevista coletiva hoje do Maurício Barbieri e não senti firmeza nele, muito argumento, muita desculpa ele já tá dando de forma antecipada, como se a gente já prevesse que vai dar merda esse Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, está chegando a hora, o Atlético Mineiro e Vasco é no sábado, às 21 horas, né, com transmissão da Sport TV lá, com a definição, né, 4K, alta definição, e já definiram aí o juiz para a partida vai ser o Rafael Claus, tá aí, árbitro de FIFA, vai apitar o jogo entre Atlético Mineiro e Vasco no sábado às 21 horas. Bom, o Barbieri falou sobre esse desafio de encarar o Atlético Mineiro já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, se o Vasco está preparado para essa partida. Imagina o torcedor quando olhou a tabela, depois vai voltar a encarar logo o Atlético Mineiro no Mineirão. Fala um pouco desse jogo e tudo que cerca esse retorno do Vasco à Série A. Eu acho que é uma expectativa muito grande de todos, do torcedor, do clube, de nós como grupo. Todos os jogadores gostam dos jogos grandes, isso é unanimidade em todos os clubes, em todos os lugares. É claro que enfrentar uma equipe como a do Atlético Mineiro sempre é um desafio importante. Mas é um desafio que mexe com os jogadores de forma positiva, no sentido de mostrar o seu valor, de se reafirmar enquanto grupo, enquanto equipe. A gente sabe da capacidade não só coletiva, mas individual que o Atlético tem. Eu posso citar inúmeras figuras, mas eu acho que o principal destaque seria o Hulk. E eu não quero me estender porque eu não sei se ele vai jogar ou não. Pode ser, eles têm feito um rodízio grande entre os jogadores, pode ser que ele não comece o jogo, mas é um dos jogadores que tem capacidade de desequilibrar. E eu acho que para essa estreia a gente chega bem, eu acho que a gente aproveitou bem essas semanas que a gente teve de treinamento para consolidar muitas coisas, para criar variações e possibilidades, para se entender mais como equipe. Muitos jogadores chegaram no meio do processo ou no meio do caminho, né, e a gente teve que acelerar algumas coisas, já colocar eles na arena e mais na base da conversa do que no treinamento propriamente dito. E agora esse período nos deu essa possibilidade de treinar todos eles, de avançar com alguns que precisavam de ritmo de jogo. Eu nem sei se vocês iam me perguntar, mas já vou me adiantar. O Orejano é um jogador que cresceu bastante durante esse período. O Marlon retomando uma forma muito mais próxima daquilo que ele pode entregar, dentre outros jogadores. O Figueiredo retomando um pouco mais da forma que ele perdeu quando teve a lesão. Então esse período foi importante para tentar deixar o grupo mais homogêneo em relação a isso. Ritmo de jogo, capacidade física. E eu tenho um entendimento melhor deles. Então eu acho que a gente chega bem preparado para fazer um grande jogo, para buscar o resultado positivo, que é o que nos interessa, mas com muito respeito e com bastante humildade, sabendo que a gente vai enfrentar um grande adversário. Bom, Maurício Barbieri foi perguntado sobre a falta de um articulador, de um camisa 10 nesse time do Vasco, né?
O que ele pode fazer, já que o Vasco não teve a competência, né, de trazer esse jogador do mercado. E ele fala ali que dá para jogar de outras maneiras, né, que realmente eles tentaram e não conseguiram, que 2 jogadores se aproximam da característica que ele quer para essa função, que é o Alex Teixeira e o Marlon Gomes. Então vou deixar aí o Barbieri tentando explicar a falta de um camisa 10 ou de um meia de articulação nesse meio de campo do Vasco. São Januário, como que está essa busca e o seu modo de trabalhar? Você acha que um 10 faz falta nesse time? Porque a gente não vê você jogando tanto com um 10 de ofício, né? O Alex Teixeira até já fez essa função em alguns jogos, mas a gente não vê um 10 de ofício nesse time. Seria porque o Vasco não tem essa opção no elenco? Obrigada. Eu acho que o Paulo e o Luiz falaram bem. É uma posição que a gente vem buscando desde dezembro, desde que eu me apresentei. A ideia é que a gente tivesse conseguido achar esse nome, mas a gente não conseguiu por diversas razões. E a partir do momento que a gente não tem, eu preciso buscar soluções e alternativas. O Alex é alguém que pode fazer essa função, ainda que com uma outra característica, mais próximo de um meio atacante do que de um meio organizador, né? E essas nomenclaturas a gente vai, enfim, trabalhando elas. Mas ele tem ocupado esse espaço. Eu acho que o Marlon pode fazer por característica também um pouquinho mais essa função. E a gente tem tentado encontrar soluções, como eu disse, sem essa peça neste momento no elenco, mas a gente continua procurando, não é mais possível para essa janela, porque já fechou, principalmente para chegadas internacionais, mas para frente a gente continua buscando. E eu acho que o ponto positivo disso é que a gente tem sido uma equipe que tem conseguido criar um grande número de chances, mesmo com a ausência desse jogador. Isso é fruto do trabalho dos jogadores, da organização que a gente conseguiu imprimir. Para finalizar esse vídeo, eu vou deixar 2 trechos da entrevista coletiva, aonde, para mim, embora o Barbieri tentou passar ali uma certa confiança no trabalho, para mim, eu senti uma falta de convicção, né, no que está sendo feito no Vasco. É muito argumento, é muita desculpinha antes da parada começar. Ou você tá pronto, tá empolgado, tá com uma expectativa boa, ou você tá grilado porque sabe que a pedreira vai ser grande, né? Então ele fala, ele gosta de frisar que... primeiro ele foi perguntado sobre esse negócio de ir para um campeonato com tantos jovens, né? Mais de 60% do time formado por garotos. Tá aí mais uma contratação de um jogador de 21 anos, se isso for confirmado, essa contratação, né? Porque essa fonte, esse site, eu não conheço, mas deu tanto detalhe que eu tô acreditando que realmente o Vasco contratou esse meia cocão, né? Então ele fala do risco, né, de ir com tantos jovens para um campeonato, né, para o campeonato brasileiro, né? Fala que gosta de enfatizar esse negócio de que o Vasco tá em reconstrução, né? Tá começando tudo do zero, o plantel é novo, a gente vai oscilar, a gente vai ganhar, mas a gente vai jogar ruim, a gente vai jogar ruim e vai vencer. Enfim, ele tenta argumentar porque eu acho que está faltando convicção no trabalho depois de ter visto as entrevistas do Arciniega, do Paulo Brax e do CEO. Veio essa entrevista do comandante, né, do técnico do time, Maurício Barbieri, sem muita convicção no que está sendo feito no Vasco. Essa é a minha opinião. De repente eu sou um cara que enxerga o copo meio vazio, o cara chato, o cara que só sabe reclamar. Então eu quero a sua opinião. Você está levando fé nesse time? Olha o que o Maurício Barbieri vai falar aí. Curte o vídeo, compartilha, deixa o joinha, se inscreve no canal. Um grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. E 15 possíveis estreantes. Como é que você avalia essa condição, né? Poucos jogadores, por exemplo, com experiência, né? Tem o Léo, tem o Edmar, mas não vem jogando tanto. O Alex, por exemplo, vai jogar o seu 2º Campeonato Brasileiro, apesar de ter 32 anos. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, explicasse, né, quais são as vantagens, né, ou as desvantagens de ter um grupo inexperiente em apenas um jogador que conquistou essa competição, que soube jogar para vencer. Obrigado. A gente tem um número grande, né, de jovens jogadores, todos eles de muito potencial, todos eles com uma capacidade de crescer e se desenvolver na carreira, atingir um nível muito grande, mas sem dúvida nenhuma são jogadores jovens. Se eu não me engano, a gente tem 7 jogadores com mais de 38 jogos em Série A, e aí eu estou falando 38 jogos porque é um número de um campeonato todo, né? Então eu acho que essa lacuna nesse quesito experiência, sem dúvida nenhuma, é um fator
de dúvida, no sentido de que a gente precisa ver como esses garotos vão responder, pelo que eles têm apresentado do início do ano até agora, pelo que eles têm apresentado nos confrontos com grandes equipes que disputam o Campeonato Brasileiro, pelo que eles têm apresentado nos treinamentos. Eu me sinto seguro para dizer que tenho uma expectativa muito positiva em relação ao desempenho deles, o crescimento e o desenvolvimento deles. Mas, sem dúvida nenhuma, nesse momento, esse elenco, essa equipe é uma equipe jovem e faz parte daquilo que a gente falou em muitas outras oportunidades, desse processo de reconstrução, de reformulação. A gente teve a saída de 24 jogadores, a chegada de 14, é muita mudança, falando em 3, 4 meses de trabalho. Eu enfatizei isso em uma outra oportunidade e fiz um paralelo em relação à Avenida Brasil. Vocês se lembram bem que o caminho é difícil e tortuoso, isso não mudou de 3 semanas para cá, continua, a gente tem grandes desafios pela frente, mas eu acredito que a gente vai fazer uma grande competição e vai terminar de forma bastante positiva. E volto a enfatizar, por ter um elenco que tem aproximadamente 60% ou mais dos seus jogadores, com idade até 23 anos, por ser um elenco que ainda está se conhecendo, diferente de outras equipes que jogam há 2, 3 anos juntos, por ser um elenco e por ser um momento de muitas mudanças, o Vasco vai oscilar. Em nenhum momento eu omito, e a gente precisa ser sincero com o torcedor. O Vasco vai oscilar, o Vasco vai alternar grandes jogos com grandes resultados, e vão ter momentos em que vai ter ótimos desempenhos, mas o resultado não vai aparecer, e também vão existir momentos em que o rendimento não vai ser aquilo que eu espero, que os jogadores esperam, que a torcida espera, e isso não tem a ver só com o Vasco em si, tem a ver com o processo de formação e desenvolvimento de qualquer equipe de futebol. É claro que eu quero e espero que a consistência ou a constância esteja muito mais presente do lado positivo do que negativo. Mas vai acontecer porque é um primeiro momento, são muitas mudanças, são muitos desafios que a gente tem pela frente.